Olá, você mais uma vez, querido e querida aluna. Já estamos aí chegando na aula de número 32, né? Estamos aí trabalhando um pouquinho mais com a fisiologia e, claro, você conosco, nós com você, juntos curtindo o quê? Enem. Enem que é a prova que mostrou um novo modelo, um novo paradigma de como o aluno deve ser avaliado. Claro, sempre é importante fazer aquela discussão que uma avaliação em 2 dias não é uma avaliação tão completa assim de uma vida escolar de 12, 13 anos, mas ela é um pouco mais justa porque ela avalia a tua habilidade, as tuas habilidades e as tuas competências e não meramente conteúdos e conceitos que são muito mais amplos que as habilidades. Enquanto você tem 30 habilidades e 8 competências, você tem quantos conteúdos? Muitos conteúdos, muitos conceitos. Hoje, nós vamos estar trabalhando conceitos que também são aí garota dos olhos para o Enem, conceitos ligados à fisiologia humana relacionada ao sistema circulatório. Então fique atento e nós vamos estar vendo com vocês detalhes hoje. Muito obrigado por ter permanecido até aqui e continue firme para que nós possamos juntos arrasar no Enem 2016. Esse é o meu objetivo, o objetivo de toda a equipe do Arrasa Enem, juntamente vamos com a equipe de Ciência da Natureza fazer com que a prova de Ciência da Natureza você faça com muita propriedade, juntamente com o professor Paulo, o professor Marlon, o professor Geraldo, eu, Cornélio, juntos, essa equipe toda, com toda a equipe do Arrasa Enem, desejamos a você excelentes estudos e, claro, que você possa alcançar os tão sonhados objetivos, talvez de entrar numa universidade pública ou de conseguir a certificação para o ensino médio. Então, vamos lá, trabalhar mais um pouquinho? Nós queremos hoje, então, destacar sistema circulatório, conhecido também como sistema de transporte. Particularmente, eu gosto bastante desse termo, sistema de transporte. Quando se trata de humanos, é muito comum você ouvir o termo cardiovascular, tá? Que também é bastante empregado hoje, né? O sistema circulatório ele não tem muitos órgãos. Nós vamos ter o quê? O coração e os vasos, veias, artérias e capilares. E o que esse sistema transporta? Tudo e mais um pouco. Leva oxigênio para as células, traz de volta o gás carbônico, distribui nutrientes para as células, recolhe excretas, mantém o equilíbrio hidrossalino, seja o equilíbrio de sais, distribui os hormônios, está ligado ao transporte de anticorpos, mantém a temperatura porque um vaso quando dilata faz perder mais calor, quando ele contrai faz evitar a perda de calor. Portanto, uma série de funções. Nós podemos resumir aqui como transporte, a principal função. Então, gente, é um sistema que também eu gosto de usar uma outra palavrinha, não só transporte, mas é um sistema integrador. Claro, transporte e integração são coisas que se completam. Integrador, o sistema circulatório integra todos os demais sistemas. Direta ou indiretamente, nós temos o sistema respiratório, o sistema imunológico, o sistema excretor-excretório, interligado ao sistema circulatório. Beleza? Vamos analisar alguns aspectos desse sistema. O sistema circulatório tem várias classificações. Primeiro, a circulação, ela pode ser uma circulação dupla ou simples, pode ser uma circulação fechada ou aberta, completa e incompleta. Aqui nós colocamos como é que é a circulação no nosso caso. Mas eu vou ampliar um pouco para vocês, para nós termos detalhezinhos aqui. O que vem a ser uma circulação fechada, tá? Ou também chamada de fechada, desculpem, ou uma circulação aberta ou lacunar. Tá? Gente, uma circulação fechada, quando nós temos lá um vaso, por exemplo, uma artéria, se ramifica em arteríolas, capilares, vênulas, veia. Ou seja, o sangue ele não sai desse sistema. A circulação ela é fechada, por exemplo, em anfíbios, peixes, répteis, aves, mamíferos, na maioria dos cordados, exceto os urocordados. E também é fechada nos cefalópodos, moluscos cefalópodos, polvo e lula,
e é fechada também em anelídeos. Ela é aberta ou lacunar quando vão existir aí os vasos, e o sangue ele acaba caindo em lacunas, em espaços. Então aqui a pressão arterial cai, a velocidade de condução é menor e a distância que o sangue é conduzida é menor. Essa circulação é típica de artrópodos, é típica de moluscos, exceto cefalópodos, e também dos urocordados. A circulação acaba sendo incompleta quando o sangue chamado venoso, o que vem a ser um sangue venoso, aquele rico em CO2, ele se mistura ao sangue arterial. O que vem a ser um sangue arterial? Aquele rico em O2. Então ela é incompleta quando acontece o quê? A mistura. E no nosso caso ela é completa, quando não ocorre a mistura do sangue venoso e arterial. A circulação ela pode ser também simples ou dupla. O que vem a ser uma circulação simples? Gente, é quando o sangue ele passa uma vez pelo coração no trajeto completo. E ela é uma circulação dupla quando ele passa 2 vezes pelo coração no trajeto completo. Então, no nosso caso, ela é dupla. Vai ser o quê? Corpo, coração, coração, pulmão. Pulmão, coração, coração, corpo. Beleza? Então, aqui nós temos circulação fechada ou aberta, incompleta ou completa, simples ou dupla. São conceitos que a gente vai ter que estar avaliando no decorrer aqui. Certo? Vamos lá. Tipos de vasos. Nós temos 3 tipos de vasos: artéria, veia e capilar. Vamos avaliar cada um deles. Gente, os capilares são vasos extremamente finos que só têm uma pequena camadinha de células chamada endotélio. Lembra que nós falamos de tecido epitelial de revestimento monoestratificado? Uma única camada de células bem fininhas que formam, por exemplo, o endotélio dos vasos. Por que o capilar é tão fino? Para possibilitar as trocas. Agora, quando nós avaliamos uma artéria, se você observar aqui, a artéria tem 3 capas: o tecido conjuntivo, o músculo liso e o endotélio. Olha aqui, ó. A artéria, ela é muito mais musculosa do que uma veia. Olha a capa de músculo aqui da veia, ela é menor. Tá? A artéria, ela suporta, tá, maiores pressões, enquanto a veia suporta pressões menores. Exatamente porque a artéria sai do coração. Essa é a marca registrada. A artéria sai do coração. Suporta grandes pressões por esse motivo, e por esse motivo tem que ser muito musculosa. Enquanto que a veia chega ao coração. As veias, como você pode observar aqui, elas têm válvulas. As válvulas impedem o refluxo, ou retorno. A artéria não tem. Uma artéria normalmente transporta sangue arterial. A veia, normalmente, o sangue é venoso. Dica: quando aparecer para você a palavra pulmonar ou umbilical, é uma exceção. Artéria pulmonar e artérias umbilicais transportam sangue venoso. Veias pulmonares e veia umbilical, o sangue é arterial. Pulmonar e umbilical, exceções. Tranquilo, gente? Vamos lá, dando continuidade? Então, essas são as diferenças básicas que nós temos entre esses componentes que são os vasos. Vamos trabalhar mais? Agora, quando nós olhamos um esquema de um coração, que é essa bomba propulsora,
coração tem dois movimentos importantes. O movimento de sístole e o movimento de diástole. O que é o movimento sistólico e o movimento diastólico? Sístole é o movimento de contração. Diástole é um movimento de relaxamento. Então, o coração faz isso, ó. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, ok? Para impulsionar o ar, jogá-lo para o corpo e aspirá-lo para dentro das cavidades, átrios, que aspiram e ele será jogado para fora, para o corpo, através dos ventrículos. Tá? Vamos lá. Se nós olharmos sempre aquilo que nós comentamos antes, ó, o lado direito do coração, e aqui temos o lado esquerdo do coração. Então você vai ter o quê? O direito sempre é venoso. O esquerdo sempre é arterial. O coração de um mamífero tem a aorta voltada para a esquerda. De uma ave, a aorta dobrada para a direita. Então vamos olhar aqui para entendermos um pouco. Ó, tá? Deixa eu só apagar esse traço aqui. Então, direita e esquerda, vamos colocar aqui para cá. Aqui nós vamos ter o átrio direito, o ventrículo direito. O átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Cornélio, mas não é ao contrário? Não, gente. Lembre que você está olhando o meu coração. O que é a tua direita, na verdade, é a esquerda. O que é a tua esquerda é a direita. Sempre o contrário. Beleza? Observem que do lado esquerdo, o coração é mais musculoso do que do lado direito. Claro, o sangue tem que ser bombeado do lado esquerdo para todo o corpo. Do lado direito ele só vai até os pulmões. Olhem só, os vasos. Do lado direito, a veia cava inferior, chegando no átrio direito. E a veia cava superior, chegando no átrio direito com sangue venoso. Saindo do ventrículo direito, a artéria pulmonar, que vai para os pulmões. Então, do lado direito tem uma veia cava superior, uma veia cava inferior e um ventrículo direito. 3 vasos. Do lado esquerdo. Chegando ao átrio esquerdo, vamos ter aqui 4 veias pulmonares. E saindo do ventrículo esquerdo, a maior artéria, que é a artéria aorta. Beleza? Você vai observar que entre o átrio e o ventrículo, aqui existe uma válvula. Essa válvula do lado direito chama-se tricúspide. O objetivo dela é evitar o retorno venoso, o refluxo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é a válvula bicúspide ou mitral. Na saída da artéria pulmonar, temos a válvula pulmonar. E na saída da aorta, a válvula órtica. Ambas eram chamadas de semilunares. Quando uma válvula falha, então ela faz com que ocorra, quando ela falha, o refluxo. Isso a gente chama tecnicamente de sopro. Então, sopra quando alguma dessas válvulas falha. Seguindo, o que mais nós vamos ter aqui de interessante? Tá? Então, aqui nós vamos ter a válvulazinha. Nós temos aqui 2 tipos de circulação importantes a serem ressaltadas. A pequena circulação ou pulmonar e a grande circulação ou sistêmica. O que é a pequena circulação? É quando o trajeto é pequeno. É aquela que ocorre entre os pulmões e o coração. Então, como o trajeto é pequeno, ela é pequena. Então, é nessa circulação que a gente vai encontrar as exceções. Ó. É aqui que a artéria pulmonar transporta sangue venoso e as veias pulmonares sangue arterial. Então, olha aqui, ó. Ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, veias pulmonares, átrio esquerdo. Antigamente, no lugar de átrio, se chamava aurícula. Hoje se usa átrio. Se aparecer a aurícula, fecha o olho e faz de conta que está valendo. Então, você vai ter o quê? Ventrículo direito, pulmões, átrio esquerdo. Pequena circulação. Circulação grande ou sistêmica entre o coração e todo o corpo. Então, ventrículo esquerdo, todo o corpo e volta para o átrio direito. Ó. Ventrículo esquerdo, artéria aorta, todo o corpo
Veias cavas, átrio direito. Então aqui não tem exceções não. A artéria aorta transporta sangue arterial e as veias cavas transportam sangue venoso, sem exceção. Uma coisa interessante. Nós falamos uma questão um tempo atrás de hipercolesteremia, ou seja, um aumento de colesterol. Nós temos dois tipos a princípio de colesterol, o chamado HDL, que é uma lipoproteína, tá? O HDL é uma lipoproteína de alta densidade, e o LDL, uma lipoproteína de baixa densidade. Então, o que o indivíduo acaba tendo em relação ao comprometimento com infarto, etc. Então funciona mais ou menos assim. O LDL, costumo brincar com os meus alunos falando que ele é do mal. Ó, L do mal. É o mau colesterol. O HDL, tá? Então eu digo que ele é do bem, tá? Então ele é o bom colesterol. Seria mais ou menos assim. Como o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, ele é o famoso pau de enchente. É como se eu pegasse sobre um rio de correnteza e colocasse isopor. Esse isopor tem baixa densidade, pequena densidade ele ia boiar, ia sendo levado embora. Só que ele vai enroscando nas margens, vai acumulando isopor. Agora imagina que sobre esse rio eu coloque uma tora de madeira, que está na densidade um pouco maior do isopor. Essa tora de madeira vem enroscando nas laterais e vem limpando o isopor que estava jogado ali. Então eu digo que enquanto o LDL é o pau de enchente, o HDL é o faxineiro. O HDL leva o LDL para ser metabolizado no fígado. Se você tiver muito faxineiro HDL e pouco LDL, o risco de formar um ateroma, uma placa, é pequeno. Agora, se tiver muito pau de enchente, muito LDL e pouco HDL, o risco de sobrarem placas é grande. E aí você pode ter um risco maior de infarto no miocárdio. Então olha aqui, ó. Quando é grande a concentração de HDL e baixa de LDL, há um pequeno risco de infarto. Agora, quando é alta de LDL e baixa de HDL, o risco é grande. Cornélio não entendi o que é esse infarto. Infarto ou enfarte, tanto faz, é a falência do miocárdio por falta de oxigenação. Cornélio, o que é miocárdio? Miocárdio é esse músculo aqui do coração. E ele, na verdade, ele é irrigado por artérias que saem da aorta, que nós chamamos de coronárias. Então, as artérias que irrigam o próprio coração são as coronárias. Você observa aqui que essa coronária ela está sendo entupida por colesterol. E aí o fluxo de sangue não ocorre mais. Nesse caso pode ser realizado uma ponte, pode ser safena, mamário, radial, isso o médico vai avaliar, que pega um vaso e desvia. Eu vou ligar então daqui até aqui, já que ali existe uma interrupção. Ou ele pode optar por fazer um cateterismo e colocar, por exemplo, aqui, tirando primeiramente essa gordura, um stent. Tá? Então, que é um aparato, como se fosse uma mola, que mantém esse local sem possibilidade de grudar novo LDL e também mantém o fluxo de sangue normal para que o sangue possa oxigenar adequadamente o miocárdio. Então, a falência do miocárdio por falta de oxigenação é o infarto do miocárdio. Beleza? Vamos lá? O coração humano tem sido alvo de estudos de engenharia para a produção de dispositivos alternativos que ajudem a resolver as dificuldades decorrentes dos transplantes naturais. Embora existam hoje corações artificiais, nenhum deles substitui o original à altura do seu funcionamento. Alguns detalhes mecânicos são fundamentais para o seu perfeito funcionamento. Assim, na construção de um protótipo mais parecido com o coração humano, é necessário considerar que, então, vamos lá, as válvulas devem impedir, sim, válvula impede, ó, que é uma válvula,
o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Exatamente. Então, ó, o coração está aqui. Então, aqui, ó, o átrio direito, por exemplo. Está aqui o átrio direito, aqui está a válvula. Tá? Aqui está o ventrículo direito. Então, tem que impedir que o sangue, quando o ventrículo contrai, tem que impedir que o sangue retorne para o átrio. Porque o sangue tem que seguir o quê? A artéria pulmonar. Então, ele diz que as válvulas devem impedir o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Verdadeiro. O lado direito deve possuir maior capacidade de bombeamento? Não, nós vimos que o esquerdo tem que ser mais musculoso. O lado direito da bomba deve ter a capacidade de aspirar e o esquerdo de impelir. Gente, quem aspira são os átrios. E tem átrio direito e esquerdo. Quem vai impelir são os ventrículos. E os ventrículos têm do lado esquerdo e direito. Os conectores de entrada e saída devem ser 4, um para cada átrio. Não, nós vimos que do lado direito tem 3, veia cava inferior, veia cava superior e artéria pulmonar. E do lado direito tem 5, do lado esquerdo, desculpe, tem 5, 4 veias pulmonares e uma artéria aorta. Portanto, falso. Então ficamos aqui com a letra A. Seguindo. Uma figurinha aqui do coraçãozinho básico, olha que bonitinho, diz assim: considere a figura do coração humano, abaixo, esquematizado. Nele podem se observar os vasos sanguíneos que chegam ao coração e dele saem. Sempre um vaso que chega é chamado de veia. Um vaso que sai é chamado de artéria. Vamos lá. Sobre a figura representada, pode-se fazer todas as afirmações abaixo, exceto. Vamos lá. Na circulação pulmonar, ó, ventrículo direito para os pulmões, átrio esquerdo. O sangue venoso sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar e segue em direção aos pulmões. Verdadeiro? Na grande circulação, ventrículo esquerdo, todo o corpo, átrio direito. O sangue arterial sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, levando oxigênio a todas as partes do corpo. Verdadeiro? Seguindo, próxima alternativa. As veias cavas chegam ao átrio. Acho que eu pulei uma alternativa aqui, né, gente? Vamos voltar. Não, aqui não. Ela faltou mesmo nessa questão, tá? Então, as veias cavas chegam, ó, ao átrio direito do coração, conduzindo sangue venoso recolhido por todo o corpo, claro. Tanto as veias cavas, ó, do lado direito, como as pulmonares, do lado esquerdo, transportam sangue venoso, veia cava sim. Pulmonar, ó, sempre tem pulmonar, é uma exceção. Transporta sangue arterial. Então essa é a falsa, essa que você marcaria. Ó, temos o esquemazinho que nós inclusive indicamos. Diz assim, o esquema a seguir mostra a estrutura dos diferentes componentes de um sistema circulatório animal. Aí nós temos lá. Ele quer, observando o esquema e de acordo com seus conhecimentos, assinale a incorreta. O esquema representa um sistema circulatório fechado. Sim, o sangue não sai do sistema, ele é fechado. Verdadeiro. A adrenalina pode provocar relaxamento do músculo liso das artérias. Gente, a adrenalina, tá, é um hormônio que promove a constrição. Se promove a constrição, a contração, promove um aumento da pressão arterial. Pode provocar relaxamento do músculo liso? Não. Contração. Falso. Já descobrimos a falsa. As válvulas são importantes para direcionar o fluxo sanguíneo para o coração. Claro. Nós temos aqui uma veia, aqui eu tenho uma válvula, aqui outra válvula, aqui outra válvula. Então o sangue segue nesse sentido. Se ele tentar retornar, as válvulas se fecham. Tá? Então, verdadeiro. A pressão sanguínea é reduzida drasticamente na rede capilar. Por quê? Ó, aqui imaginem que é a aorta. Aí nós vamos ter o quê? Ó, uma artéria, as arteríolas. Vamos ter aqui mais arteríolas. Vai ampliando cada vez mais e vai formar aqui uma rede de capilares. O que é pressão? Força sobre área.
Então aqui nós temos uma pressão, que é a força sobre a área, ou seja, a força que o sangue exerce sobre a parede das artérias. Você tem isso aqui de área. Ah, Cornélio, é uma área grande. Não, é uma área pequena. A área grande é essa daqui, ó. Eu tenho que somar todos os capilares. Isso é uma área grande. Então, daqui para cá, o que que se observa? Que a área aumentou. Então, o que que vai acontecer com a pressão? Ela diminui. Não pense que você vai pegar só a área de um capilarzinho fininho. Nós temos que pegar de todos os capilares. Porque o sangue foi sendo distribuído, ó. Tá? Cada vez mais. Beleza? Então, ela é reduzida drasticamente nos capilares. Tranquilo, né, gente? Nós ficamos com a letra B, que é incorreta. Mais uma alternativa aqui, uma questãozinha aqui. Nós vamos ter o seguinte, ó. O esquema a seguir representa o coração de um mamífero. Gente, vamos dar nome aos vasos aqui, ó. Então, sempre quando você vê o esquema, lembrar de fazer isso daqui, ó, direito e esquerdo, sempre o contrário. Então, você vai encontrar aqui o ventrículo direito, aqui o ventrículo esquerdo. Aqui o átrio esquerdo, aqui o átrio direito. A veia cava inferior, a veia cava superior. Aqui, ó, em 2, saindo do ventrículo esquerdo, nós vamos ter a artéria aorta. Em 3, saindo do ventrículo direito, a artéria pulmonar. Agora, em 4, nós já vimos que é o átrio esquerdo. Em 5, vamos ter as veias pulmonares. O que o autor pede nessa questão? Ele diz assim, tá? Aqui, ó, exatamente o que nós desenhamos para você. Esquema todo respondidinho, lindo e maravilhoso. Tá? Indique com os números correspondentes as câmaras do coração em que o sangue apresenta maior concentração de gás carbônico. O sangue é venoso. Ó. Venoso é sempre do lado direito. Então tem que ser no átrio direito e no ventrículo direito. Tá? Beleza? Se você olhar os números, né? 7 e 8 tem bastante. Então aqui resposta 7 e 8, sangue venoso. As câmaras do coração, às quais chega sangue trazido por vasos. Chega ao coração, trazido por vasos. Quem chega é uma veia. Então, se você voltar aqui, ó, vamos ver. Quem chega ao coração, ó, aqui a veia cava e aqui as veias pulmonares. Tá? Trouxeram nos átrios. Ok? Seguindo, a letra C, o vaso que sai do coração com sangue venoso. Gente, quem sai do coração com sangue venoso é a artéria pulmonar. A artéria pulmonar carrega sangue venoso até os pulmões. A câmara na qual o sangue arterial sai do coração. Tá? Então, o sangue arterial sai do coração do ventrículo esquerdo, levado pela artéria aorta. Tá? Então, é interessante, o ventrículo esquerdo levado pela aorta. Gente, aqui nós conseguimos revisar alguns aspectos ligados à fisiologia cardiovascular. Importante ressaltar que muitas questões do Enem, muitos itens, podem relacionar à saúde. Mas se você observou, pelo que nós resolvemos até aqui, sistema respiratório e digestório foram mais frequentes do que o sistema cardiovascular. Então fique atento, analise bem, identifique a habilidade e a competência e aí faça uma boa prova. Acredito que você tem condições plenas de conseguir interpretar qualquer questão que vai aparecer de sistema, seja ele circulatório, respiratório, digestório. E claro, permaneça conosco, bons estudos a todos e eu acredito no teu potencial. Valeu, pessoal!